Bora lá, se vocês puderem também, então vai ser um papo bem legal, espero que vocês compartilhem também a experiência de vocês, então que vocês interajam aqui com a gente, tanto no chat, levantando a mão e trazendo aqui alguns pontos. Me apresentando, então, rapidinho, meu nome é Gabriel Trevisan, mais conhecido como Trevisan. Eu sou formado em engenharia mecânica, mas eu venho já trabalhando aí há mais de 11 anos, tanto com projetos e produtos em diferentes setores, então desde a indústria até dentro de conceitos de ONG, por exemplo, como a Endeavor, e agora dentro da Bossa Box. Já atuei na Bossa como PM, hoje sou especialista de produto, eu lidero um produto dentro da Bossa Box, que é o Bossa Box Pro Lancer, que é o Pro Lancer sob demanda, onde a gente faz as alocações de especialistas ali por cadeiras mesmo, então especialistas pode ser de dados, design, produto, desenvolvimento, e também lidera uma squad interna para a gente trabalhar com automações e eficiências internas. Então, fiquem super à vontade. Se vocês, o nosso papo hoje a gente vai falar muito sobre terceirização, então vou bater um papo ali, dar um geral ali de alguns conceitos, algumas coisas que deram certo, outras que deram errado, tanto na minha jornada, como a gente viu aqui junto com clientes da Bossa. E se vocês quiserem já estar interagindo, colocando ali no chat, se vocês já trabalham com terceirização, já terceirizam de alguma maneira, tanto a área de tecnologia quanto outras áreas. Vocês vão ver que a gente vai fazer um papo global, mas a gente vai falar muito sobre terceirização em tecnologia, tá? Bora lá. Então, hoje a ideia é falar sobre essa nova era da terceirização, que é trazer um pouco sobre as diferenças da terceirização no passado para agora, então o que está acontecendo, quando e o que terceirizar, então também vou trazer um frame ali, trazendo um raciocínio de competências e capacidades internas que a gente precisa ter para a gente poder focar a tomada de decisão de terceirização. Algumas ali provocações sobre tomada de decisão, de quando tomei a decisão de terceirizar, algumas perguntas que eu tenho que fazer, alguns erros e acertos, igual comentei, que guiam algumas experiências que a gente teve, tanto na Bossa como outras experiências profissionais, e alguns novos modelos, alguns modelos novos que a gente tem de terceirização, que costumam encaixar um pouquinho mais na nossa realidade do momento atual que a gente está passando, tá? Bora lá. Então, falando um pouco mais dessa nova era, então, o mercado de outsourcing evoluiu muito, né? Então, e aí não se trata só, hoje em dia, de contratar mão de obra barata. Então, o que a gente está buscando hoje é em contratar parceiros estratégicos justamente para a gente conseguir impulsionar a gente tanto para inovação ou para acelerar alguma área interna ou algum ponto do meu produto para eu conseguir atingir um time to market ali. Então, hoje, as empresas líderes globais, elas reconhecem a terceirização estratégica e oferecem ali essa especializada flexibilidade, né, operacional e essa capacidade de responder rápido a mudanças de mercado. Então, qual que é a ideia? Antes era muito ligado a só horas, né, um contrato fechado, e hoje, com as mudanças que a gente tem, buscar parceiros, né, que nos ajudem a impulsionar, mas, porém, com flexibilidade, com expertise, também faz sentido para dentro do meu negócio. Então, alguns dados ali mostram que vem crescendo esse mercado de terceirização, e as empresas utilizando e líderes ali aumentando seu incentivo em terceirização de tecnologia. Aqui alguns pontos falando sobre coisas que estão mudando sobre terceirização de tech para 2026. Então, a própria IA ali como acelerando ferramentas que aumentam a produtividade ali. E aí, muito importante é como que a gente acessa a demanda desses especialistas para esse tipo de coisa, por exemplo. E esses profissionais, eles não estão fácil ali para uma contratação imediata CLT. Muitas vezes nem o meu negócio está pronto para, por exemplo, ainda trazer isso internamente, e posso trazer parceiros ali para acelerar isso. Pressão por velocidade, então, de novo, time to market é o que virou obsessão ali para a gente conseguir atingir ali um time importante de mercado. Então, muitas vezes eu trago parceiros para me acelerar literalmente a estratégia que eu já tenho, que é o meu know-how. Também tem essa questão, posso trazer ali pontos de terceirização, vocês vão ver em alguns casos que a gente tem aqui, ligado a o que a gente tem como cenário, né, que não é mais essa questão de recurso ilimitado, então layoffs, hires, orçamentos limitados, agora as pessoas são finitas,
então a demanda por entregas continua crescendo. Então, como que a gente gerencia isso, né? Então, um ponto importante que vem para nos somar, e, querendo ou não, a gente, como área de produto, como área de tecnologia que estamos contratando, a gente tem empresas maduras, a gente sabe que a gente tem 5, 10 e mais iniciativas em paralelo, né? Então, muitas delas eu posso fazer e focar com iniciativa interna, e aí eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como tomar um pouco dessa decisão, né? De quais iniciativas deveriam ser internas, quais eu deveria terceirizar para poder acelerar. Então, um pouco dessa mudança de mindset. Então, antes, muito dessa questão de terceirizo para economizar, então, algo muito focado em hora, muito tomada em redução de despesa, então, as métricas muito focado em eficiência operacional, e agora a gente está buscando, tipo, terceirizo para acelerar. Então, acelerar uma skill, acelerar uma iniciativa, acelerar um conhecimento, para atingir literalmente um resultado de negócio. Então, meu foco agora está muito mais na entrega, meu foco está muito mais no resultado do negócio e nas métricas de performance e velocidade. Então, não está mais naquele contratando por hora e caixinhas, né? Então, isso é muito importante a gente entender um pouco como isso transita, porque é a maneira que a gente vai escolher os nossos parceiros. Então, que é realmente o que a gente está buscando aqui, que é essa terceirização, entender aonde eu vou colocar os parceiros e quais tipos de parceiros faz sentido para mim. E deixa eu pegar. Alguém quer comentar? Alguém ia abrir o mic? Obrigada. Tem um negocinho também com o nome de país. Isso mesmo. Bom, ela buscava buscar semana que vem. Ô, Marina, eu acho que eu não consegui te ouvir, perdão. Marina? Eu acho que seu mic tá aberto. Eu vou fechar só o mic aqui. Se conseguir abrir e falar de novo, fica à vontade, tá? Boa, pessoal. Boa, perfeito, isso. Até aqui, pessoal, aqui tá meio que trazendo esse ponto. Algum comentário? Alguém quer trazer algum ponto? Podem ficar super à vontade também ali, trazer pelo chat, tá? Boa, então aqui, trazendo um pouco, então, quando e o que terceirizar, então vamos falar um pouquinho mais de ferramentas que a gente teria aqui, mas trazendo aqui, inicialmente, 3 erros ali que, inicialmente, a gente costuma cometer quando terceiriza. Então, terceirizar sem querer ser o core, então é muito importante ainda manter, saber o que é o seu core, quais são para não tratar isso como commodity. Então, aqui um exemplo, né, que a gente fala que sua empresa vive de dados, terceirizar toda a engenharia de dados compromete sua vantagem competitiva e aprendizado internos e tudo mais. Então, ter essa consciência do que é o seu core é muito importante, até porque vocês vão ver que a gente vai avançar num frame onde fala sobre isso. Estimar a gestão, então não é porque eu estou terceirizando que eu realmente ligo um botão e esqueço. Então, eu tenho que ter pessoas ainda que tragam que tragam governança, que trazem comunicação clara, me ajuda a quebrar bloqueios dentro da empresa. Então, isso é claro que uma vez que a gente não tem essa gestão de parceria, a gente costuma ter alguns problemas operacionais e escolher por preço, né? Então, entender muito bem o que você está buscando entregar, então aquele que a gente está falando sobre não horas, né? Entender tipos de novos modelos de contrato que nos ajudem a entregar, por exemplo, performance ou velocidade. Então, aí um exemplo aqui nosso é que na squad da Bossa, a gente tem como garantia de contrato performance em métricas DORA, que é uma performance clara de desenvolvimento ali de times de entregas. Então, e não em si em horas, né, em composição de time. Então, são métricas claras ali que compõem, que garantem que o nosso time está em alta, média e baixa performance, comparando literalmente índice de mercado. Então, são estudos do Google que nos ajudam a garantir que a gente está dentro de qual patamar que a gente está. Então, é muito importante a gente entender como escolher isso e buscar esse fit que incorpora o que a gente precisa. Então, trazendo um pouco aqui o frame, só para trazer aqui para a gente. Então, ele tem 2 eixos, um horizontal e um vertical. Nesse horizontal aqui, pensando, são os nossos pontos estratégicos e operacionais. Então, aqui se der errado, isso prejudica realmente meu diferencial competitivo.
E mais para cá, né, quanto mais operacional, importa por funcionamento, mas realmente ele não é o que diferencia a minha empresa. Então, pode ser N áreas ali, então, projetos de finanças, projetos de marketing, projetos, algum tipo de projetos que estamos ligando mais que realmente ele preciso para funcionar a minha empresa, mas muitas vezes não é o meu core. E nesse eixo vertical, temos ali essa capacidade interna, que é essa competência interna, que é quando eu tenho alta competência, que é que eu tenho pessoas, tenho conhecimento, tenho capacidade, então eu sei executar bem. Então, quando está aqui, isso que significa exatamente isso, e para baixa competência interna, essa falta de expertise. Então, eu tenho pouca expertise, pouco recurso, pouca experiência sobre aquilo, está mais nesse quadrante. Então, aí olhando um pouco o que isso nos dá, quando eu tenho algo super estratégico e com competências internas, então tenho recursos, sei fazer, isso realmente é core para minha empresa, isso faz sentido se manter interno. Então, iniciativas, estratégias, recursos, se manter internos para garantir o seu diferencial competitivo. Temos aqui um quadrante que estamos falando, então, é estratégico, porém eu tenho baixa competência. Então, eu não posso ter expertise, eu não posso ter recurso, porém ainda é super estratégico, ainda mais hoje, né, que as coisas hoje mudam. Então, por exemplo, iniciativas de IA. Esse é um caso que a gente pode buscar, então, fazer uma avaliação com cuidado, porque muitas vezes a gente vai ter que trazer um parceiro para nos acelerar, que é o caso que a gente está falando de time to marketing, mas que com isso eu vou incorporar no meu core. Então, o que a gente estava falando sobre gestão interna, ela aumenta um pouquinho mais, porque não é só eu delegar, eu justamente estou aqui para acelerar, tanto não só uma entrega, mas um conhecimento que eu preciso incorporar dentro de algo estratégico. Então, essa migração é super importante a gente entender como isso vai acontecer. Então, aquela caixinha da gestão precisa ser vista com cuidado, quem vai fazer com esse olhar também de como que eu faço esse handover e consigo colocar todo esse conhecimento que está acontecendo dentro da companhia, porque ele realmente é estratégico. Temos aqui um lado mais híbrido, aqui que é eu tenho alta competência, mas ele é operacional. Aí aqui é mais realmente, de novo, tomar a decisão de, muitas vezes você não precisa fazer tudo, justamente por algumas decisões de negócio, de foco. Tudo bem que você tem essa alta competência, mas aí você pode usar esse externo para complementar. Então, muitas vezes, fazer uma análise ali, se é operacional, né, se você está priorizando bem, alguns focos você poderia delegar, por exemplo, para terceirização. E no final aqui um quadrante, né, eu tenho baixa competência e ele é muito operacional, aqui é a zona mais segura para realmente fazer essa delegação mais com pouca gestão, onde eu realmente terceirizo e crio ali uma camada com mais baixa responsabilidade, mais alta responsabilidade apenas da onde estamos terceirizando, porque ali é um quadrante, de novo, eu tenho pouca competência e ele tem um impacto mais operacional dentro da minha estratégia. Então, esse framezinho, ele costuma funcionar para a gente fazer um raciocínio com várias coisas diferentes sobre terceirização. Aqui estamos focados na terceirização com tecnologia, então, entender os modelos, como, por exemplo, hoje temos modelos de squad sob demanda, a gente coloca uma squad, temos profissionais sob demanda, apenas um profissional ali, e entender esses campos, né, de como que esses parceiros me complementam para eu poder realmente acelerar o meu negócio, trazendo ali justamente esses time to market que hoje estão muito curtos. Deixa eu tomar aqui uma água. Antes de eu seguir, alguém quer complementar algum ponto? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não? Boa. Então, eu vou trazer aqui, então, agora mais 3 casos aqui que a gente tem aqui de terceirização bem sucedida, que a gente teve aqui na Bossa. Tem vários cenários que alguns clientes estão dentro desses cenários. Então, uma aqui é o Dual Track, que tem um novo produto, ele precisa ser lançado, mas o time interno estava 100% alocado, então não tinha capacidade para realmente executar aquela solução. Então, o squad externo, ele realmente entrou com uma metodologia tanto de discovery como de delivery, porém, o time interno ainda tinha uma gestão de produto muito clara, de negócio, onde esse time externo, que nesse sentido de dual track, executou
tanto o discovery para atingir aqueles resultados de negócio, como o delivery, que foi realmente colocar a solução no ar. Então, ali entra aí o cliente ele entra de novo no sistema de parceria, onde ele está ali muito na gestão do negócio e do realmente o output que eu espero. De novo, não horas, não só solução, mas quais métricas de negócio que queremos atingir. Então, e aí eu delego tanto o discovery como o delivery para atingir aquelas métricas de negócio. Então, uma maneira de delegar, uma maneira de terceirizar, e a gente tem diversos casos assim bem legais aqui com o Dual Track. Modelos híbridos aqui, então, por exemplo, iniciativas de inovação. Então, algumas iniciativas de inovações aqui por exemplo, um PM e um tech lead interno com conhecimento profundo do negócio, mas eles não têm capacidade de conhecimento. Então, eu tenho alguma coisa que surgiu de iniciativa do meu quarter, eu posso pegar duas pessoas, uma de produto, uma de tech, e juntar com pessoas de tecnologia externa para me dar capacidade de desenvolvimento. Então, por exemplo, realmente esse PM com esse tech lead, trazendo ali 2, 3 devs, justamente para conseguir dar vazão na capacity deles. Então, ali é uma parceria ali onde terceirização entra de uma maneira diferente ali para acelerar a inovação, mas é aquilo, bem aquele quadrante aqui de baixo que a gente falou. Eu preciso acelerar, mas o conhecimento precisa estar dentro de casa. Então, ali eu trago realmente o dia a dia, a gestão da squad estava justamente com o time interno e a vazão só com pessoas desenvolvedoras. Então, não tínhamos toda uma composição de dual track. Esse dual track era liderado por pessoas internas. E também outros exemplos aqui de capacity líquida. Então, a empresa mantém, aqui a gente temos casos de a empresa manter esses 20% de capacity líquida para profissionais externos, para poder ser alocados e desalocados conforme demanda. Então, de novo, lembra que eu comentei lá do 2016, as novas tendências? A gente tem que tomar muito cuidado de como crescer time. Então, agora também, quando a gente tem uma estratégia de ali, uma prioridade do quarter, e fazer isso utilizando terceiros, pode criar realmente também uma proteção do meu time interno para essas oscilações. Então, eu consigo reagir rápido, tanto para mais quanto para menos, mas manter ali uma composição de 20%, por exemplo, de capacity líquida, né, com parceiros, faz sentido, porque eu consigo oscilar durante quarters, né, justamente porque fazer estratégias anuais e fechar ciclos anuais são complexos hoje, como que tudo muda, né? Então, aqui são alguns 3 exemplos aqui de como estamos usando, tá? Falando um pouquinho de decisão, como de tomada de decisão, trazer aqui, então, algumas perguntas aqui. Na verdade, são mais provocações, tá? Tipo, a gente entender como, para a gente ver se a gente está indo no lugar certo, e justamente para nos ajudar a orientar a gente tomar essa decisão referente qual que é o melhor parceiro que a gente pode ver, tá? Primeiro, essa questão de qual o problema, que realmente estou... Tranquilo, meu querido. Depois a gente vai ter tudo gravadinho, tá? As meninas passam também para vocês e todos os conteúdos aqui para gente. Boa, o problema específico que estou resolvendo, então, falta gente, falta skill, falta tempo. Aqui a gente chama muito de Value Stream Map, então a gente até depois eu peço para as meninas compartilhar com vocês. No Value Stream Map a gente consegue ver quais são os gargalos da minha operação para realmente eu estou buscando sobre uma iniciativa. Então, se o gargalo pode ser uma composição, um time inteiro para fazer uma entrega, o gargalo pode ser posições, então o gargalo pode ser uma posição de desenvolvimento, de design, de dados, principalmente dados hoje a gente está uma pessoa de IA, né, que tem conhecimentos, agora estamos falando dessas arquiteturas novas que estão surgindo, então entender muito bem aonde está esse seu gargalo é bem importante, então aí esse conteúdo de Value Stream é bem legal para a gente compartilhar. Se é temporário ou contínuo, então entender se aquilo é uma data, aquilo vai ter uma data, se não vai ter uma data, porque necessidades mudam, né, completamente, conforme a gente vai fechar esses contratos, e aí vocês vão ver que mesmo com tipos diferentes de necessidades, vocês encontrarem parceiros que tenham produtos que atinjam diferentes fases ali de dores de vocês, é muito importante para a gente não precisar ter vários fornecedores, né? Então, vários parceiros. Um parceiro que você consegue migrar, por exemplo, entre serviços dentro dele, faz muito sentido ali no modelo que a gente tem hoje, que é com muita mudança. Saber se o escopo está claro, se ele está claro o suficiente. Então, de novo, olhando para aquele quadrante,
poucas vezes você vai delegar 100%. É aquele dos 4 quadrantes, só um quadrante ali, a gente faz isso de uma maneira realmente segura, que é onde eu tenho pouca competência e ele é mais operacional. Então, se o escopo está claro realmente, se você sabe o que você quer fazer, se realmente o parceiro, senão a gente vai ter ali uma falta de eficiência ali de entregas. Entender o que é medir sucesso, então aqui é muito ligado àquela questão de gestão de pessoas, de ter pessoas de gestão para gerir também essas parcerias. Então, entender muito bem, não, e aí, de novo, não é horas, né? Porque os incentivos corretos geram entregas corretas ali no nosso dia a dia. Então, entender o que é sucesso, né? Então, o que é sucesso, o que é qualidade, o que é velocidade. Então, entender os modelos de contratos que também geram bons incentivos. Aí, um exemplo aqui é sobre Dora Metrics. Então, também as meninas podem mandar sobre conteúdo de métrica, porque o meu incentivo é um time de alta performance. Não importa realmente ali quais decisões ali que eu estou tomando, né? As entregas e o meu produto, ele tem alta performance. Então, é muito importante medir, garantir que você está medindo, gerem bons incentivos, né? E aí, a diferença que a gente tem do passado para hoje, horas não é um bom incentivo, ele pode ser realmente, na verdade, um contra-incentivo. Aqui sobre estratégia de saída, então, muito importante, quando a gente está falando de parceria, pode ser que parceria dê certo ou parceria dê errado. Casamentos são complexos. Então, é bom você também realmente entender, quando você fechar contratos, você entender os parceiros, as opções que vocês têm, quais são essas opções de garantia, quais são essas opções de flexibilidade que parceiros têm, porque, de novo, contextos mudam muito rápido, e aí é muito importante a gente entender como que a gente navega sobre isso. Então, buscar parceiros que tragam essa flexibilidade ali para a gente é super importante ali, para a gente conseguir também coisas inesperadas acontecem e as prioridades mudam muito rápido hoje. Então, isso é super importante. E agora, de novo, né? Se eu estou disposto a investir numa relação. Quando a gente está falando de parceria, estamos falando de relação. Então, garantir, de novo, que a comunicação, que o onboarding, que realmente não é apenas assinar um contrato, né? A gente estar junto ali e ter pessoas também responsáveis internas por atividades, porque justamente é uma conexão importante ali, ter essa gestão interna para nos ajudar a realmente garantir que estamos no caminho do sucesso, né? Boa, aqui um pouco também trazendo sobre monitoramento de saúde, assim, alguns sinais, assim, de coisas boas e coisas ruins. A questão sobre comunicação, então, parceiros, né, eu não preciso pedir para realmente, quando eu contrato um serviço, você não só pede, não ficar pedindo, cobrando. Então, um parceiro de verdade, ele está te ajudando a antecipar algumas necessidades e problemas. Então, quando estamos buscando uma parceria, eu até busco realmente que ele me mostre o que eu não estou vendo, né? Então, isso é super importante, então, essa comunicação proativa, que identifica ali e comunica os problemas, para a gente pensar e priorizar juntos, cobrir riscos, me mostrar se eu estou tendo um risco que nem eu mesmo sabia. Surpresas recorrentes, então também isso, né? O famoso atraso, falta de previsibilidade de entregas, problemas de comunicação muito claros. Então, de novo, parceiros têm ali entregas, prazos confiáveis, qualidades confiáveis, e não existe surpresas desagradáveis de última hora se tem um processo muito bem comunicado. Então, de novo, não é apenas as entregas, né? É todo o fluxo do processo da parceria que é muito importante. E também, aquele é um pouco, né? Eu tenho gestão, sim, mas eu não quero e não devemos fazer microgerenciamento. Então, o momento que aquela camada de gestão que a gente está falando aqui, que é muito importante, para conseguir guiar nessa parceria para alavancar as alavancas que eu estou precisando de negócio, o microgerenciamento você mostra que isso realmente, essa parceria não está sendo sucesso. Uma parceria ali, a gente vê que esse time de gestão, ele não está atuando na camada micro, né? Ele está muito mais guiando essa parceria, igual a gente falou, nas estratégias que a empresa tem. Então, essa parceria está ali para garantir, igual a gente falou, sucesso. E aí, quando esse microgerenciamento está no dia a dia, a gente vê que isso também é um sinal de alerta sobre a parceria. Então,
esse peso, né, quando a gente está falando sobre gestão, não é microgerenciamento. Então, realmente, um parceiro que entende ali seus contextos, não só através de tarefas, e sim realmente como executar, é essencial, tá? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Tem algum padrão? Boa. Carol, essa questão do. Deixa eu até ler a pergunta aqui, né? Se tem algum padrão que você vê acontecer com frequência e que ajuda a entender se o gargalo pede mais capacidade externa ou se é algo estrutural que você precisa ajustar organizacional. O frame, ele ajuda a trazer um pouco disso, de a gente trazer o que é estratégico e o que é operacional, e aí a gente entender qual tipo de parceria que a gente vai precisar para buscar realmente para fortalecer aquela estratégia organizacional que a gente tem. Então, deixa eu ler de novo aqui. Então, aqui é isso, essas provocações, de realmente as iniciativas que a gente está trazendo, se elas estão aqui, né, com capacidade e se ela é estratégica. O mais difícil de a gente realmente ter como definição é esse eixo aqui. Porque muitas vezes alguém pode entender que o que é operacional é estratégico, o que é estratégico é operacional. O eixo da competência, ele é mais fácil de a gente saber se tem um gap, né? Que eu tenho aquela pessoa, eu não tenho aquela pessoa, eu tenho aquele recurso, eu tenho aquele time. Então, essa competência aqui, ela é mais fácil de identificar, mas aí, muitas vezes, realmente definir o que realmente são áreas estratégicas e o que são áreas operacionais. Então, esse framezinho eu acredito que pode ajudar, tá? Deixa eu voltar aqui. Boa, aqui agora a ideia é trazer erros e acertos, então alguns pontos aqui sobre parcerias que deram certo, parcerias que não deram certo. Então, aqui então, um primeiro padrão é essa questão de contrato, então buscar entender muito bem parceiros ali que permitem ajuste. De novo, o contexto de tecnologia muda muito. Então, contratos pesados, contratos rígidos, trazem bastante dor de cabeça no dia a dia, na gestão que a gente pode ter. Então, se eu não conseguir adaptar algumas mudanças que, de novo, em um quarter que é muito rápido, a gente pode ter problemas ali de entregas. Então, o escopo muda e, na verdade, ele sempre muda, tá? Por isso que é muito importante pautar o quê? Métricas de sucesso e não métricas de entregas. Então, o que estamos buscando como sucesso com aquelas iniciativas ou com aquela dor que a gente está falando. Contrato rígido mata a parceria. Escopo mal definido, então você fechar um contrato fechado com escopo mal definido, então, de novo, você não saber exatamente o que você quer, e aí, de novo, não é ruim você não saber o que você quer, você pode terceirizar isso. Aí, lembrando onde está no quadrante, eu só tenho que me preocupar de tudo que de conhecimento que está sendo gerido sobre aquela, por exemplo, eu detalhar uma iniciativa, com fluxos, telas, garantir, tipo assim, antes do desenvolvimento no mesmo, né? Garantir todo aquele discovery ali. O muito importante sobre isso é como esse conhecimento volta interno, né? Esse conhecimento, ele seja interno da empresa. Então, isso não é um problema terceirizar isso, desde que eu tenha aquela gestão muito próxima para justamente esse conhecimento não ficar perdido, né? Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Onboard estruturado, então, é isso, né? Jogar times sem contexto. Então, buscar parcerias que estão curiosas, estão buscando entender o seu contexto de negócio, o seu contexto, não apenas executar o que elas precisam, justamente para conseguir te atender de uma maneira que te trabalha não olhando de novo tarefas, né? E sim resultados de negócio. Horas medida, ou medir horas trabalhada é um incentivo até meio perverso, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. E também ignorar fit cultural. Então, entender também um pouco como funciona a cultura da sua empresa junto com a cultura desse seu parceiro. Fit cultural, muitas vezes, pode também quebrar uma parceria. E 5 práticas de coisas boas. Então, metas compartilhadas. Então, a gente ter ali metas compartilhadas claras ali, trazendo o que é sucesso tanto para a pessoa de gestão interna como para o time ou para o especialista que está do nosso lado. Essa governança clara, né? Então, temos que ter governança do knowledge, de tudo que está sendo gerado. Então,
quem decide, quem é frequência de comunicação, o que foi comunicado, ele está realmente documentado e definido. É muito importante isso, porque, querendo ou não, numa parceria, você tem que ter receber esse knowledge, é super importante. Onboard verdadeiro, então ali onde o time externo entende o negócio, né, conhece os stakeholders, entende muito bem suas ferramentas, e não são tratados como um fornecedor, e sim como uma extensão do time. Então, de novo, aquela busca de parceria com um objetivo estratégico, né, que é o porquê estavam priorizando, por exemplo, aquela iniciativa ou aquela dor. Métricas real, então a gente olhar realmente, como eu comentei, sobre métrica genuína de sucesso, então métricas compartilhadas super importante, e essa questão de flexibilidade contratual, então contrato, tipo assim, contrato rígido, que ali não traga ali, por exemplo, um ajuste de escopo, composição de time, conforme prioridades de quarter, também pode ser um incentivo ali, ter contrato flexível é um incentivo bom ali para a gente, né, porque no dia a dia problemas acontecem. E falando um pouquinho então, de a mudança, né, tipo assim, desses contratos, né, então, antigamente, mais ligado, tipo, como a gente terceirizava a tecnologia, muito ligado a body shop, então, horas, então, desenvolvimento, realmente, 5 horas de um desenvolvedor, de um analista, o que for, fomos entendendo que muitas vezes isso não era muito bom, e isso junto foi aparecendo também contratos fechados, né, não é uma linha do tempo rígida, né, mas temos contratos fechados, que é o escopo fixo, prazo fixo, e a gente, de novo, viu que isso dava muito problema, então, por isso que quando a gente entra numa era de terceirizar tecnologia através de squad, a gente realmente vê que as entregas já mudam um pouco daquela questão da flexibilidade aqui do escopo, né? Então, um escopo rígido com um escopo mais flexível ali, tanto de descoberta, mas ainda ele é rígido no sentido de aquele squad trabalha para aquilo, né? E hoje a gente começa a ver muitos parceiros também agora trabalhando com essa questão de flexibilidade. Então, eu não só tenho squads ali que me ajustam no dia a dia, no escopo ali, então não tenho necessariamente escopos fechados, mas também se eu precisar pausar, mudar, entender que é uma nova prioridade, eu tenho aquele parceiro para conseguir pivotar de uma maneira muito rápida. E aquele parceiro não vira meu inimigo, porque minha estratégia de negócio mudou. Então, ele começa a virar um problema, por exemplo, de custos, porque eu tenho um contrato rígido de 12 meses e não consigo mudar isso. Então, hoje, de novo, mudança de estratégia de negócio muda muito rápido. Então, esses contratos flexíveis que a gente consegue ainda continuar com o contexto que o fornecedor, que aquele parceiro sempre esteve com a gente, mas reduzindo toda a burocracia que isso exige. E aí, trazendo até um pouco aqui de um novo modelo de contrato que a Bossa vem trabalhando, que é justamente esse contrato que traz essa flexibilidade, onde você consegue justamente ali realocar tanto squads como os especialistas, pausar essas iniciativas e você conseguir usar isso, gerar saldos para poder utilizar isso de um formato num momento posterior, então, por exemplo, um quarter na frente, a gente entender que a composição do time, ela muda também conforme as nossas prioridades, então eu posso ter iniciativas que eu posso começar com um designer e terminar sem um designer, justamente, por exemplo, só apenas para desenvolver um design system, então não preciso de coisas rígidas, eu consegui usar especialistas, né, para atingir ter essa capacity líquida é super importante, então, sem renegociar contrato, né, não ficar falando de novo sobre o contrato, então vocês vão ver que existe uma maneira de vocês mudar, ou utilizar, ou consumir todos os SKUs dentro desse contrato que eu junto com a Bossa. Essa questão de eficiência financeira, igual comentei com vocês, contratos rígidos geram muito problema de eficiência financeira quando eu tenho que ter uma pausa, uma repriorização. Então, muitas vezes, eu só vou terminar porque eu tenho que terminar. Então, eu poderia pivotar uma estratégia. Então, aqui a gente consegue justamente pausar, criar saldos, né, para poder ser utilizado no momento posterior, para justamente se adaptar a mudanças que aparecem no dia a dia. Aí, com uma transparência total, então, realmente conseguindo visualizar o que desse contrato está sendo consumido e o que está sendo pago. Então, esse saldo realmente garante
que realmente todo o seu recurso financeiro está sendo aplicado, realmente está sendo utilizado de uma maneira clara, e também com governanças muito simples, que isso é bem legal também, que dentro desse contrato guarda-chuva que a gente tem, a gente permite o cliente utilizar, mesmo que ele não está utilizando o nosso algum serviço específico, você meio que já está contemplado em todos os serviços da Bossa, e aquele seu contrato, aquele commit que você tem com a gente, você vai poder utilizar ele em N serviços. Então, você pode utilizar tanto Squad, como especialistas, como serviços especializados. Então, de novo, se alguma coisa mudar dentro da sua iniciativa, você vai conseguir transitar ali para poder utilizar seu recurso da melhor maneira possível. Aí, aqui, como contrato, tem aqui mais detalhes no site da Bossa de contrato flexível. Lá explica um pouquinho mais detalhado para a gente como funciona isso, tá? E aqui meio que só para encerrar também, já 20 minutinhos mais cedo, mas vou encerrando aqui já com a gente. Aí eu vou abrir para perguntas e também vocês responderem o Forms para a gente, que o Forms é super importante. Então, saber que terceirização mudou radicalmente. Então, não é mais sobre custo operacional, é sobre velocidade de entrega, é sobre flexibilidade estratégica. Então, estamos falando sobre como parcerias me impulsionam e conseguem ser ainda flexíveis para minhas mudanças do meu dia a dia. Então, não ter parcerias rígidas, né? Se você ainda escolhe parceiro apenas por preço e hora, pode ser que a gente está olhando para métricas erradas e perdendo realmente o valor. Então, parceiros estão olhando para iniciativa, para métricas de sucesso, de estratégia, né? E não de entregas. Busque parceiros e não fornecedores, então não busque o fornecedor de uma única coisa. Busque parceiros onde tem multiprodutos, onde você consegue realmente ter mais valor de outros produtos dele, mesmo que você não esteja utilizando por agora, porque isso facilita muito a velocidade, o contexto e entrega de valor. Então, busque parceiros e não fornecedores e foco nessa flexibilidade, que realmente é um novo diferencial. A gente vê hoje as coisas mudando muito. Então, isso foi uma experiência nossa de projetos internos, diversos projetos mudando e tendo os seus contextos mudando de uma maneira muito rápida e os contratos se adaptando a isso, para justamente conseguir entregar valor ao cliente. Então, isso é muito importante para a gente conseguir direcionar também as nossas parcerias, tá? E aí depois não virar algo mais perverso, que eu tenho que terminar por terminar. E eu acho que é isso, pessoal. Então, se vocês quiserem, alguém quiser trazer alguma outra dúvida por aqui, também se quiser me chamar lá no LinkedIn, ali, vocês conseguem entrar, é meu nome por aqui. E não esqueça de responder o Forms para a gente, por favor. E aí eu abro agora para a gente para perguntas. Bom, mas deixa eu ler aqui para a gente. Como esses modelos de contratos flexíveis se aplicam na empresa mais tradicional e não engessadas? Eu acho que é esse exemplo que a gente falou. Uma vez que dentro de uma empresa mais engessada, eu tenho processos de compras e processos de jurídicos, mas eu tenho uma maior preocupação de compliance, então eu tenho que deixar isso mais organizado. Esse contrato, por exemplo, com o flexível, ele é bem importante, onde a gente consegue garantir toda uma discussão que a gente chama de pontos jurídicos dentro daquele contrato guarda-chuva, onde eu consigo, por exemplo, estou pronto juridicamente para usar qualquer serviço da Bossa. Então, por exemplo, esse contrato guarda-chuva me faz isso. E eu também, dentro dessa flexibilidade, desse contrato flexível, já no momento da proposta ali, quando você está assinando a proposta, você já tem os valores dos serviços que você vai poder migrar. Então, isso traz muito mais previsibilidade e transparência. Então, por exemplo, eu tenho uma squad com X composição de 5 pessoas. E se eu quisesse mudar, por exemplo, se alguma coisa mudar, e eu quiser agora mudar para o outro produto, que agora eu não quero mais uma squad, essa squad agora não faz mais sentido, entregou o que precisava, e agora eu quero profissionais de dados e profissionais, por exemplo, de inteligência artificial dentro dos meus times. Você já vai ter essa tabela de SKUs para você poder utilizar. Então, tem essa transparência onde você sabe de se eu pausar, onde eu posso migrar e quanto já vai custar o meu serviço no momento da assinatura do contrato. Vai ter uma tabelinha ali que ela fixa
um pouco esse valor dentro daquela ordem de serviço. Não sei se ficou claro. Mas... Boa. Mais algum ponto, pessoal? Boa. Então, acho que é isso. É isso. Gente, obrigada, viu? Eu vou enviar para vocês a gravação e o material depois. Mas como o Travis falou, se quiser procurar ele no LinkedIn, ou pode me procurar também para tirar alguma dúvida, ou se o material não chegar, é só procurar a gente por lá. Obrigada e até a próxima, gente. Obrigado, pessoal.